Os Lobos Não Choram, de Farley Mowat. Capítulo 7. O Vigilante Vigiado. A fugacidade do interesse que o grande lobo macho demonstrou por mim encorajou-me a tentar visitar novamente a toca na manhã seguinte. Mas dessa vez, no lugar da espingarda de caça e da machadinha, ainda continuava com o fuzil, a pistola e o facão. Levei um telescópio periscópico de longo alcance e um tripé para apoiá-lo. Era uma linda manhã ensolarada, com brisa suficiente para manter quieta a vanguarda dos mosquitos. Ao alcançar a enseada onde ficava a moraina, escolhi um outeiro de pedra a uns 350 metros da toca e atrás dele montei o telescópio, deixando que a objetiva ficasse acima da crista, ao mesmo tempo em que eu me escondia. Usei meus conhecimentos da arte militar para planejar o acesso ao ponto de observação escolhido, sem que houvesse a menor possibilidade de os lobos me verem. E uma vez que o vento soprava deles para mim, tive toda a garantia de que os animais nem sequer suspeitariam da minha aproximação. Quando tudo estava em ordem, regulei o telescópio, mas, para minha irritação, não vi nenhum lobo. A ampliação que o instrumento permitia era tal que eu podia distinguir quase cada grão de areia da moraina. Mas, apesar de perscrutar metro por metro a área da toca, num raio de quase 1 milha, não vi nenhum sinal de que os lobos estivessem ou tivessem estado por perto. Por volta do meio-dia, meus olhos estavam extremamente cansados e tive uma crise de cãibra. Quase concluí que a hipótese formulada na véspera fora um equívoco deplorável e que a toca não passava de um buraco casual na areia. Isso era desanimador, pois começava a me ocorrer que todos os complexos planos e programas de estudo que eu elaborara não seriam de muita utilidade sem uma grande dose de cooperação por parte dos lobos. Numa região tão descampada e vasta como aquela, a probabilidade de que aparecesse um lobo em campo de visão era desprezível, a não ser por um acaso extraordinário, e eu já tivera mais do que o meu quinhão de sorte. Dei-me conta de que se o descobrira não era uma toca de lobos, minha chance de localizar a verdadeira caverna naquele deserto de paisagem distinta era tanta quanto de achar uma mina de diamantes. Sombrio, retomei minha sondagem produtiva ao telescópio. A moraina permanecia deserta. A areia quente começou a emitir ondas de calor que aumentavam minha fadiga visual. Às 2 da tarde, tinha perdido toda a esperança. Parecia não valer mais a pena continuar me escondendo, e assim levantei-me de um salto e me preparei para me aliviar. Pois bem, é incrível como até mesmo navegando sozinho em alto mar, num barquinho, ou isolado no meio de uma floresta sem trilhas, ao abrir a braguilha, um homem se torna particularmente sensível à possibilidade de estar sendo observado. Nesse momento crucial, nenhum homem, nem mesmo o mais autoconfiante, e por mais que esteja seguro de sua privacidade, controla o impulso de dar uma olhadela subreptícia à sua volta, para se garantir de que de fato está sozinho. Dizer que fiquei vexado ao descobrir que não estava só seria um eufemismo, e que sentados bem atrás de mim, a menos de 20 metros, estavam os lobos sumidos. Pareciam muito calmos e à vontade, como se a hora já estivessem sentados ali às minhas costas. O macho enorme tinha um ar um pouco aborrecido, mas o olhar da fêmea estava fixo em mim, com uma expressão de curiosidade impassível e até mesmo lasciva. A psique humana é mesmo uma coisa admirável. Em quaisquer outras circunstâncias, eu provavelmente teria sido tomado de pânico. E não creio que me censurassem por isso. Mas aquelas circunstâncias não eram normais, e minha reação foi de violenta indignação. Ultrajado, virei as costas para os lobos e abotoei-me às pressas, os dedos trêmulos de constrangimento. Estabelecida a minha decência, se não a dignidade, voltei-me contra aqueles animais com uma virulência que a mim mesmo surpreendeu. Xô! Gritei para eles. Que diabos vocês estão querendo fazer? Seus bisbilhoteiros, deem-o fora já.
Os lobos ficaram assustados. Puseram-se de pé de um salto, entreolharam-se numa indignação ansiosa e apressaram-se a se retirar. Tomaram um desvio e desapareceram na direção da moraina. Não olharam para trás sequer uma vez. Com sua partida, experimentei uma reação de outro tipo. A lembrança de que os animais estiveram sentados, Deus sabe por quanto tempo, à distância de um salto de minhas costas desprotegidas, me deixou de tal forma perturbado que desisti da ideia de prosseguir o que estava fazendo antes de dar com a presença deles. Acometido de cansaço físico e mental, empacotei às pressas o equipamento e tomei o rumo de casa. Naquela noite passei por um turbilhão mental. Na verdade, minhas preces tinham sido atendidas e os lobos certamente cooperaram reaparecendo. Por outro lado, estava me tornando presa de uma dúvida pequena, porém aborrecida. Quem estava observando quem? Achei que, dada a minha superioridade específica como membro dos Homo sapiens, e graças também ao profundo conhecimento técnico que acumulara, a prioridade me cabia. A desconfiança crescente de que isso me fora negado e de que, na realidade, eu que estava sob observação, teve um efeito inquietante sobre o meu ego. Para de uma vez por todas marcar minha ascendência, tomei a resolução de logo na manhã seguinte visitar a Moraina dos Lobos e fazer um exame detalhado da presumida toca. Decidi ir de canoa, já que agora os rios estavam transitáveis e a corrente, provocada por um forte vento do norte, afastara o gelo da margem do lago, levando-o mais para o meio. Foi um passeio agradável que fiz a Baía da Casa dos Lobos, como passei a chamar o lugar. A migração de primavera do Caribou, das florestas de Manitoba para a tundra distante nas cercanias do lago do Bounty, estava em pleno curso. E da canoa eu podia ver grupos e mais grupos daqueles animais cruzando em todas as direções dos pântanos e as colinas ondulantes. Até chegar perto da moraina, não vi nenhum lobo, o que me fez presumir que eles estivessem longe caçando um caribou para o almoço. Levei a canoa para a terra e, terrivelmente carregado com câmaras, armas, binóculo e outras peças, a custo subi as areias fofas da duna rumo ao lugar sombreado onde a loba desaparecera. No caminho encontrei provas inequívocas de que aquela moradia era o lar ou, pelo menos, um dos locais de passeio prediletos dos lobos. Havia uma profusão de excrementos e de pegadas de lobo, que em muitos lugares formavam trilhas claramente definidas. A toca ficava numa pequena depressão da moraina, e era tão bem escondida que quase passei por ela sem percebê-la. Mas uma série de guinchos me alertou. Parei e me virei para olhar. Uns 5 metros abaixo de mim, lá estavam eles, 4 pequenos animais cinzentos empenhados numa luta livre generalizada. A princípio não os reconheci como sendo o que eram. Os focinhos rechonchudos de raposa, as orelhas empinadas, os corpos gordos, arredondados como abóbora, as pernas curtas e arqueadas, e os cotozinhos empinados estavam muito longe da ideia que eu fazia de um lobo. E assim minha mente se recusava a estabelecer a conexão lógica. De repente, um dos filhotes sentiu meu cheiro. Parou no meio de uma tentativa de arrancar o rabo do companheiro e ergueu para mim os olhos azul acidentados. Evidentemente, ficou intrigado com o que viu. Desvencilhando-se da luta, veio, lento e cambaleante, na minha direção, mas avançou muito pouco. Foi sem mais aquela uma pulga o mordeu e ele teve de se sentar para coçar-se. Nesse instante, a menos de 50 metros de onde eu estava, o lobo adulto soltou um fortíssimo uivo repassado de alarme e advertência. A cena idílica deu lugar a movimentos frenéticos. Os filhotes transformaram-se em listras cinzentas que sumiam na escuridão da entrada da toca. Virei-me rápido para enfrentar o lobo adulto, mas perdi o equilíbrio e comecei a rolar pelo declive na direção da toca. Ao tentar recuperar o equilíbrio, enterrei o cano do fuzil na areia, de onde ele se recusou a sair, até ser puxado pela correia quando me afastei correndo.
Nervoso, procurei o revólver, mas estava tão entulhado de câmaras fotográficas e correias do equipamento que não consegui encontrá-lo. Acompanhado por uma crescente avalanche de areia, passei em alta velocidade pela borda superior da entrada da toca e despenquei por todo o declive da moraina. Milagrosamente consegui me manter o tempo todo de pé, mas apenas graças a contorções sobre-humanas, durante as quais era projetado para frente como um esquiador em pleno salto, ou lançado para trás num ângulo tão acentuado que pensei estar prestes a fraturar a coluna. Deve ter sido um espetáculo e tanto. Quando consegui endireitar o corpo, olhei para o alto da moraina e vi 3 lobos adultos colocados lado a lado como espectadores no camarote real, todos me observando com uma expressão de incrível deleite. Perdi a calma. Isso é algo que raras vezes acontece a um cientista, mas passou-se assim comigo. Minha dignidade fora duramente atingida por vários dias e a fleuma científica sucumbira à tensão. Com um resmungo de exasperação levantei o fuzil, mas por sorte a arma estava tão entupida de areia que quando apertei o gatilho nada aconteceu. Os lobos não pareciam estar alarmados quando me viram começar a dançar para cima e para baixo numa fúria incontida, agitando o fuzil inútil e por fim rugindo imprecações para suas orelhas empinadas. Ao ouvi-las, trocaram uns olhares zombeteiros e depois se retiraram em silêncio para longe da minha vista. Retirei-me também dali, pois não estava em condições mentais adequadas para levar adiante deveres científicos tão rigorosos. Para dizer a verdade, não estava em condições mentais adequadas para fazer qualquer coisa além de correr para a cabana de Mike e procurar num jarro de suco de lobo algum unguento para meus nervos em frangalhos e a vaidade ferida. Aquela noite tive uma sessão longa e salutar de bebida. E quando as feridas espirituais melhoraram graças aos efeitos curativos do álcool, recapitulei os acontecimentos dos últimos dias. Minha mente, precondicionada, não pôde rejeitar a conclusão de que a ideia sobre o caráter do lobo, apesar de estabelecida há séculos e universalmente aceita, não passava de uma mentira palpável. Em 3 diferentes ocasiões, em menos de uma semana, eu estivera à mercê daqueles matadores selvagens. Mas, em vez de tentar dilacerar-me pedaço por pedaço, eles demonstraram uma indiferença que raiou desprezo, mesmo quando invadi seu lar e parecia estar constituindo uma ameaça direta para os filhotes. Tudo isso era óbvio, mas eu, por uma razão estranha, ainda relutava em sepultar o mito. Não há dúvida de que parte dessa relutância se devia à ideia de que, descartando as noções correntes sobre a natureza dos lobos, eu estaria cometendo uma traição científica. Outra parte se prendia ao receio de que o reconhecimento da verdade retirasse da missão a aura de perigo e de grande aventura que a envolvia. Mas uma parte nada desprezível dessa relutância relacionava-se provavelmente à minha recusa em admitir o fato de ter sido levado a agir como um débil mental, não por meus semelhantes, mas por simples animais destituídos de razão. Não obstante, perseverei. Quando emergi da sessão de suco de lobo na manhã seguinte, sentia-me uma ruína física, mas estava espiritualmente limpo e purificado. Havia lutado com os meus demônios e saíra vitorioso. Decidi que a partir daquela hora penetraria no mundo dos lobos sem ideias preconcebidas e aprenderia a vê-los e a conhecê-los não segundo se suponha que eles fossem, mas de acordo com o que eram na realidade. Os Lobos Não Choram. Capítulo 7. O Vigilante Vigiado. Direção de Lucas Saguista. Assistente de produção, Andy Fonseca. Tradução, Maria Cristina Guimarães Aranilo e Vanderlei Rodrigues da Silva. Narração de Carlos Alberto Neves. Edição de áudio e sonoplastia, Natan Prado. Revisão técnica, Rogério Batista.
Esse projeto conta com os seguintes incentivadores: Alódia Perche Royer, Anderson Viana, Andy Fonseca, Caetano Grego, Carlos Alberto Nunes, Daniela Sakai, Elbio Duarte Júnior, Jefferson Santos, Guilherme Rodarte, Guilherme Santos, Guilherme Vitielli, Hiroshi Kozonoi, Ivo Mateus Lopes, Jesus Ederaldo Barbosa, Josiane Santiago, Julian Von Karma, Júlio César Castro, Kenzo Kozonoi, Leandro Matos, Lucas Saguista, Manuela Gabarrus, Mariana Araújo, Melânia Fiô, Mi Kozonoi, Natan Prado, Patrícia Kozonoi, Regina Santiago, Rejane Santiago Barbosa e Laila Moraes. Encerramento, Lucas Saguista. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios.